Prezados irmãos e irmãs, que alegria podermos estar juntos mais uma vez para podermos refletir sobre a Palavra de Deus de cada domingo. O tema da liturgia da Palavra deste domingo é muito atual e também necessário para melhor nos situarmos como cristãos em um mundo onde as pessoas às vezes se degladiam, brigam por causa do poder, do dinheiro. E a Palavra de Deus não passa incólume diante dessas realidades, dessas situações. A realidade que nós vivemos sempre faz um apelo muito forte para que as pessoas possuam bens, acumulem bens. E isso às vezes leva à divisão dentro da sociedade, divisão de classes. E nesse sentido a Palavra de Deus vem iluminar-nos a todos nós de como devemos agir, nos comportar, refletir sobre essa realidade. Embora pareça aqui termos que são muito próximos da nossa realidade, mas vocês imaginem que essas leituras foram feitas há séculos atrás e já refletia ali no tempo das profecias, no Antigo Testamento, no tempo de Jesus, uma realidade às vezes dolorosa realmente de conflitos. Então nós diríamos que a Palavra de Deus vem como um apelo para que nós possamos vivenciar uma realidade nova de fraternidade dentro da sociedade, dentro do mundo em que vivemos. Para dizer numa frase, a riqueza, os bens servem para construir a fraternidade. Então vamos agora às leituras. A primeira leitura do 25º domingo do tempo comum é da profecia de Amós, capítulo 8, de 4 a 7. Ouvi isto, vós que maltratais os humildes e causais a prostração dos pobres da terra. Vós que andais dizendo, quando passará a lua nova, para vendermos bem a mercadoria, e o sábado, para darmos pronta saída ao trigo, para diminuir medidas, aumentar pesos e adulterar balanças, dominar os pobres com dinheiro e os humildes com um par de sandálias, e para pôr à venda o refúgio do trigo? Por causa da soberba de Jacó, jurou o Senhor, nunca mais esquecerei o que eles fizeram. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Um breve comentário, parece que nós estamos lendo o Jornal do Dia, não é verdade? Mas, na verdade, esse texto que nós ouvimos do profeta Amós, chamado profeta da justiça social, é dos meados do século VIII antes de Cristo. Imagine, Então, antes de Cristo, durante o reinado de um rei chamado Jeroboão. É interessante que esse período era um período de prosperidade e de tranquilidade política, podemos dizer assim, para o povo de Israel. As conquistas desse rei foram muito, muito fortes, alargaram consideravelmente os limites do reino e a entrada de tributos dos povos vencidos. Então isso realmente deu um ar de tranquilidade para aquele povo. Todos viviam aparentemente bem. Porém, a prosperidade e o bem-estar das classes favorecidas contrastavam com, infelizmente, a pobreza de outras classes. Classe dirigente, rica, poderosa, dominava os tribunais, subornava os juízes, como a gente sabe, estudando nesse período do profeta, impedindo, às vezes, que esses tribunais fizessem justiça aos mais pobres e defendessem os direitos daqueles que eram menos poderosos. E é dentro desse contexto que aparece o profeta Amós. O profeta Amós, ele não era, digamos assim, um profeta profissional. Ele foi chamado de um lugar bastante pobre, ele era praticamente um lavrador, imagine, Mas Deus tirou aquele homem lá do meio, da roça, para trabalhar pelo reino, para falar em nome de Deus. Então, a força, digamos assim, da palavra de Amós, ela vem por conta um pouco dessa realidade do seu trabalho, da sua vida, uma vida bastante dura, bastante atribulada. E ele, então, falando em nome de Deus, ele não deixa, digamos, palavra vazia, Então ele pronuncia um oráculo, digamos assim,
que deve promover uma mudança, uma transformação na vida daquele povo. É bom lembrar que o que ele denuncia, na verdade, era pura verdade. A gente fazendo um transporte de lá para cá, né, de tantos séculos e tal, a gente percebe que essas realidades ou essas situações parece que ainda hoje continuam. Então, diante de pessoas sem escrúpulos, dominadas pelo espírito apenas de aproveitar, eles acabavam verdadeiramente submetendo os lavradores, aqueles que trabalhavam a terra, e comprando, às vezes, os seus produtos por preços irrisórios e vendendo a preços ali exorbitantes, usando, como diz aqui a própria leitura, pesos e medidas em balanças falsas, alterando a qualidade dos produtos, misturando as cascas, o refúgio, né, com o trigo. Nos dias de sábado e de lua nova, que eram dias sagrados, imagine, né, dias sagrados para as atividades lucrativas, para os judeus, as atividades lucrativas eram suspensas. Era quase que dizer assim, em vez deles se preocuparem em louvar a Deus, eles estavam preocupados com os seus negócios. Então, Amós vai mostrar, digamos assim, que Deus tem a ver com tudo isso, né? Em geral, a gente poderia se perguntar o que Deus tem a ver com isso, com esses problemas que Amós está colocando. Tem tudo a ver, né? Porque isso configura uma violação dos mandamentos da aliança, dos mandamentos de Deus para com o seu povo. E nesse sentido, Deus não tolera a supressão dos seus mandamentos, sejam quais forem os motivos. Por isso, Amós anuncia que Deus não esquece a sua aliança, né? Aquela história de Deus é fiel e que Deus vai intervir para acabar com a exploração e a injustiça. É como se fosse, digamos assim, um juramento, como nós acabamos de ver, né? Que Deus faz. Por causa da soberba de Jacó, jurou o Senhor, nunca mais esquecerei o que eles fizeram. Então, nesse sentido, eu quero acreditar, né, e que está na cabeça de todos nós também, passa a ser um filme, né, da realidade de hoje, nós precisamos, quem sabe como Amós, ter clareza sobre essas coisas. A primeira é essa, que Deus não compactua com quem explora as necessidades dos outros, a miséria, o sofrimento, a ignorância. Quase quer dizer, né? Qualquer crime contra o irmão, seja ele qual for, é um atentado contra a lei de Deus. É bom que a gente tenha claro isso. Qualquer que seja o mandamento ali que é esquecido, de fato, o profeta faz lembrar, né? Faz lembrar que é necessário mudar, que é necessário uma conversão, que é necessário obedecer ao projeto de Deus. Por isso, a profecia de Amós, podemos dizer assim, ela ecoa ao longo do tempo, né? A igreja aqui acolá, como a gente sabe, ela tem uma voz clara e firme para gritar de vez em quando aos homens e mulheres de hoje que a exploração e o lucro desmedido não fazem parte do projeto de Deus. Só aí a gente entende, né? Porque aqui acolá a igreja ela tem que dizer alguma coisa. É bom lembrar que a igreja ela elaborou a chamada doutrina social, na doutrina social da igreja, que vem desde o século XIX, já com o Papa Leão XXIII, onde a igreja procura, através da sua doutrina, através da palavra de Deus, verdadeiramente trabalhar dentro da sociedade para que esses conflitos, esses grandes confrontos ocasionados, né, pela divisão entre as pessoas, possa ganhar um rumo diferente, né? Aqui, pedindo sobretudo aos líderes que deem o exemplo de compromisso com o bem comum e se importem com os empobrecidos. Portanto, a palavra daquele profeta que veio lá do interior, que cuidava de gado, cuidava da sua horta, da sua roça, ainda ecoa entre nós, através da palavra profética da igreja, através de todos aqueles que buscam de fato fazer a vontade de Deus, obedecer aos seus mandamentos e mostrar que a fé em Deus deve nos levar a agir com justiça, principalmente em favor dos mais necessitados.
Passemos agora para a segunda leitura deste 25º domingo do tempo comum. É a leitura da primeira carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, antes de tudo recomendo que se façam preces e orações, súplicas e ações de graças por todos os homens, pelos que governam e por todos os que ocupam altos cargos, a fim de que possamos levar uma vida tranquila e serena com toda a piedade e dignidade. Isso é bom e agradável a Deus, nosso Salvador. Ele quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, que se entregou em resgate por todos. Este é o testemunho dado no tempo estabelecido por Deus. E para este testemunho eu fui designado pregador e apóstolo, e, falo a verdade, não minto, mestre das nações pagãs na fé e na verdade. Quero, portanto, que em todo lugar os homens façam a oração, erguendo nas mãos santas, sem ira e sem discussões. Palavra do Senhor, graças a Deus. Irmãos e irmãs, aqui nós continuamos a ler a primeira carta a Timóteo, e recordando rapidamente o que dissemos no domingo passado, quando falamos deste personagem, Timóteo, que nasceu de pai grego, de uma mãe judeu-cristã, e um companheiro inseparável de Paulo, a quem Paulo confiou importantes missões em vários lugares e sobretudo, a responsabilidade pastoral das igrejas da Ásia Menor. E, segundo a tradição, ele foi o primeiro bispo da comunidade cristã de Éfeso. Esta carta, como dissemos no domingo passado, mostra na linguagem um pouco o estilo de Paulo, e ela mostra, sobretudo, podemos dizer assim, as normas sobre a oração litúrgica, sobre o modo de rezar. Começa com um convite a rezar por todos os homens, particularmente pelos que estão investidos de autoridade. Deles dependem o bem-estar social e a paz, condições necessárias para que os cristãos possam viver com tranquilidade, na fidelidade à sua fé. Então é uma primeira norma, digamos assim, uma primeira orientação pastoral, sobre a oração. Rezar por aqueles que ocupam cargos para que trabalhem, sobretudo, pelo bem comum, pelo bem de todos. A oração dos cristãos, nesse sentido, ela, segundo Paulo, deve ser universal, porque a proposta de salvação que vem de Deus é universal, é a salvação que Ele oferece para todos. Judeus, gregos, escravos e livres, homens e mulheres, maus e bons, todos são convidados por Deus a fazer parte da comunidade da salvação. Tem algumas coisas que são interessantes para a gente entender essa dimensão da universalidade, da oração, porque, lógico, ela está ligada a essa dimensão da universalidade da salvação. Hoje tem uma discussão aqui acolá muito grande, se Jesus veio para salvar só alguns, se veio salvar muitos, se veio salvar a todos. Então, essa discussão, de uma certa forma, ela é muito esclarecida aqui nessa carta que Paulo está escrevendo para Timóteo. Então, temos algumas coisas aqui que nos ajudam a entender essa universalidade. Primeiro, a chamada unicidade de Deus, que é o Criador de todos. E a segunda coisa, muitíssimo importante, é a mediação universal de Cristo, que derramou o seu sangue para todos, não para muitos ou para alguns. Então, nesse sentido, nós encontramos aqui na carta de Paulo uma fórmula que parece reproduzir uma confissão de fé presente ali nas comunidades primitivas e que proclama essas verdades. Há um só Deus e Cristo, o único mediador entre Deus e os homens, que trouxe pela sua morte
a redenção a todos. Dando-se redenção a todos, Jesus deu testemunho do projeto de salvação que Deus tem e que se destina a todas as pessoas. E Paulo, como a gente viu aqui, se sente escolhido por Deus para continuar a anunciar a todos esse testemunho que Jesus deu. E como a gente viu, né, a carta termina com um apelo para que esta oração universal se faça em todo lugar onde o Evangelho é anunciado, erguendo para o céu as mãos santas, sem cólera nem disputa. O que pode fazer referência a uma condição que, nessa perspectiva que nós falamos aqui, a perspectiva de Jesus, era necessário para rezar. Ou seja, estar em paz com todos, estar verdadeiramente reconciliado com os irmãos. A gente lembra que isso é uma condição sem a qual não existe uma verdadeira oração. Vocês lembram que numa pregação de Jesus, lá no capítulo das bem-aventuranças, né, de Mateus 5, ele dizia assim: se fores apresentar uma oferta sobre o altar e ali te recordares de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lá a tua oferta diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, depois volta para apresentar a tua oferta. Interessante isso, né? Como a gente deveria repensar nossa maneira de rezar, de estar com Deus, lembrando que nós não podemos ir nunca de mãos vazias, ou às vezes com a mão cheia de conflitos e de ódio, de ressentimentos. E às vezes a gente tem que mudar, na verdade, né? Não às vezes, mas sempre. Então, nesse sentido, a gente pode trazer isso para nossa, trazendo isso para a nossa realidade, a gente mostra o quanto é claro o sentido da oração. Mais uma vez eu repito, nós não podemos viver a oração numa espécie assim de uma bolha, de um circuito fechado em que a gente apresenta a Deus exclusivamente os próprios problemas, as próprias questões, os próprios desejos, os próprios pedidos e acha que Deus está ali muito próximo de si e vai resolver todos esses problemas. São Paulo vem lembrar hoje que a oração tem de ser a expressão da comunhão, da solidariedade daquele que crê e uma comunhão fraterna, solidária, com todos os irmãos e irmãs que estão espalhados pelo mundo inteiro. Conhecidos, desconhecidos, amigos, inimigos, bons e maus, não interessa. O importante é que o crente, aquele que acredita no seu diálogo com Deus, tem de deixar transparecer essa ilimitada capacidade de amar e de ser solidário com todas as pessoas. Portanto, a oração só faz sentido se for a expressão de uma vida de comunhão. Comunhão com Deus e também comunhão com os irmãos e irmãs. Portanto, não é impossível rezar e, ao mesmo tempo, cultivar sentimentos de ódio, de intolerância, de racismo, de divisão. É impossível fazer isso, né? Então, a gente fica se perguntando, como eu como bispo, ou quem é padre, quem é leigo, cristão, engajado, como a gente se situa diante disso? Também fica claro neste texto que a salvação não é monopólio ou privilégio de alguns, mas um dom universal que Deus oferece a todos, sem exceção, através de seu Filho, que, como já foi dito aqui, é o único mediador da nossa salvação. Não existe outro. Isso é um dos fundamentos, é bom que a gente lembre disso, um dos fundamentos da nossa religião. Cristo, o único mediador. Que nós tenhamos isso bem claro, acolhamos essa palavra de Paulo para a nossa vida e, quem sabe, também para uma grande catequese, sobre a vida de oração, como Paulo fez com Timóteo. Passemos agora para a proclamação do Evangelho deste 25º domingo do tempo comum, que é o Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículos de 1 a 13. Naquele tempo, Jesus dizia aos discípulos:
Um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador, então, começou a refletir. O Senhor vai me tirar a administração. Que vou fazer? Para cavar não tenho forças, de mendigar tenho vergonha. Já sei o que fazer para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou a outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. E eu vos digo: usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, aqui nós temos um texto também bastante complexo para a gente refletir, né? É uma espécie de catequese sobre como usar o Evangelho em meio aos conflitos, em meio aos interesses mesquinhos e que nos leva também a fazer uma opção fundamental, que é o reino de Deus e sua justiça, né? A gente até canta bastante esse canto, né? Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. E aí nós encontramos Jesus falando para os discípulos e, lógico, através dele para todos nós também até hoje, né? Como nos situar diante dos bens deste mundo. A palavra que nós, em primeiro lugar, escutamos, podemos dizer assim, ela é essencial para uma sabedoria diante da utilização dos bens. E, nesse sentido, os bens devem servir para garantir outros bens mais duradouros, que são aqueles eternos. Permitam-me explicar rapidamente o contexto, né, dessa parábola, digamos assim, porque pode parecer que Jesus está elogiando a desonestidade. Mas não é bem assim. Vocês imaginem que aquele patrão, né, ele tinha aquele administrador que recebia como, digamos assim, como salário, uma espécie de comissão, né, chamada comissão do administrador. Isso era uma coisa permissiva, porque não havia salário naquela época dentro daquele sistema lá, né? Então o patrão, ele deixava na mão de alguém, uma espécie de capataz, né, o relacionamento da compra e venda daqueles produtos. E ele, então, administrava uma parte dos bens do patrão. Digamos assim, ele vendia uma parte, mas colocava ali algo mais para que as pessoas pagassem a sua comissão. Então, vocês imaginem que no caso ali dos 100, digamos, 100 litros de azeite, que era muito mais do que isso, era muito mais, né, muito mais, ele deveria receber metade da quantidade que o patrão deveria receber. Vamos imaginar, fosse 100 mil, 50 mil era dele, do administrador. Em relação ao trigo, a mesma coisa. Então, vocês imaginem quanto esse homem não ganhava
praticamente sem fazer nada. Por isso ele foi chamado a atenção pelo patrão, porque ele era um administrador desonesto. E ele então, vocês veem lá, ele mandou sentar, sente lá e coloque lá o que você deve. Ele só devia, o primeiro devia 50, o outro só devia ali 80, 60, né? Muito menos do que se poderia imaginar. Então, o que aquele homem fez, na verdade, foi uma espécie de renúncia ao lucro que lhe era devido, a fim de assegurar a gratidão dos devedores. Renunciou a um lucro imediato, a fim de assegurar o seu futuro. Esse homem era muito esperto, parece umas pessoas que a gente conhece por aí, né? Mas para Deus, digamos assim, ou para aquele patrão, ele era um homem desonesto. Então, aqui o elogio não é pela desonestidade, mas é pela sua habilidade, a sua sagacidade, que mostra que o dinheiro tem um valor relativo e troca-o por outros valores mais significativos, a amizade e a gratidão daqueles que ficaram eternamente agradecidos a ele por diminuir as dívidas. Então Jesus conclui, digamos assim, essa história, convidando os discípulos a serem hábeis como este administrador, sagaz, tem uma sagacidade como teve aquele administrador ao usar os bens deste mundo. O que significa isso, né, para nós? Só para dizer que os bens deste mundo não são um fim em si mesmo. Porque às vezes a gente pode colocar, não sei lá, o dinheiro, o poder, né, o bem-estar, o prazer como um fim de tudo. E na verdade não são. Na verdade, eles são meios para conseguir coisas mais importantes e mais duradouras. E que na lógica de Jesus, na lógica do reino, é a vida eterna. São os valores do reino que nós aqui devemos cultivar, preparando-nos para a vida junto com Deus. Então, nesse sentido, essa palavra de Jesus, né, ela cai, digamos assim, como uma luva, né, na nossa realidade de vida e que nos avisa, na verdade, como avisou os discípulos, para o bom uso dos bens materiais. Se sabemos utilizá-los tendo em conta as exigências do reino, seremos dignos de receber o verdadeiro bem quando nos encontraremos definitivamente com o Senhor ressuscitado. E também esse evangelho termina fazendo aqui uma coisa que não é muito agradável aos nossos ouvidos, né? Que é a dedicação ao dinheiro. Numa espécie de lógica bem humana, o dinheiro para nós é tudo, né? Até se torna uma divindade, um ídolo. E Jesus vai dizer, Deus e o dinheiro representam mundos contraditórios e procurar conjugá-los, aproximá-los, é algo impossível. Só para dizer, talvez aprofundando um pouco isso, às vezes a gente, né, se apega demais às coisas e às vezes a gente até prega isso, né, a gente faz, sei lá, né, tantas coisas em relação ao dinheiro, e essa palavra de Jesus é uma palavra muito forte para que nós, sobretudo nós padres, bispos, párocos, pastores, tomemos muito cuidado com isso para não nos enganarmos e não enganarmos os outros. O mundo em que vivemos decidiu que o dinheiro é o Deus fundamental e que o resto é tudo sem importância. Se nós nos apegarmos a Ele, nós estaremos bem distante daquilo que é o reino de Deus. Só um esclarecimento, o Evangelho não é contra o dinheiro em si, mas o mau uso dele, a ponto de torná-lo o sentido da vida humana, o sentido da própria felicidade e, enfim, do bem que deve, né, ser do bem comum, digamos assim. E a gente sabe que, mais uma vez, nós não podemos servir ao dinheiro se queremos colocar Deus como absoluto da nossa vida. A felicidade humana se encontra em Deus e não nos bens materiais. Por isso, nós, escutando essas palavras fortes de nosso Senhor, eu creio que aos poucos nós devemos ir nos
assim, né? Devemos ir nos libertando dessas escravidões a que o apego aos bens materiais nos relegam. Então, eu diria assim, né, que a palavra de Deus nos propõe um novo absoluto. Não precisamos morrer por bens, mas para viver bem com eles, da melhor maneira, em prol de todos, em prol, sobretudo, dos mais necessitados, daqueles que nada têm e, sobretudo, em prol da justiça, do bem comum e do bem de todos. Irmãos e irmãs, aproveitando a oportunidade, gostaria de aprofundar um pouquinho mais a nossa mensagem, a mensagem da igreja aqui no Brasil sobre a importância do mês da Bíblia. Estamos quase chegando ao final, né, do mês da Bíblia, mês de setembro, esse mês em que a gente pode dizer se ressalta, se destaca a palavra de Deus, né? A gente já falou aqui no último encontro que esse mês é dedicado à Bíblia por causa da comemoração que fazemos ao dia de São Jerônimo, que foi o grande tradutor e revisor da Bíblia para o latim, e a igreja, através do seu processo educativo, ela nos dá, digamos assim, a garantia de que a Bíblia, a palavra de Deus, é um tesouro para a construção do reino de Deus, dentro da realidade de um mundo que, como a gente acabou, né, de ver, é um mundo às vezes dividido, um mundo de conflitos, e que precisa aos poucos ir tomando o rumo da fraternidade. Como nós podemos aprender isso dos outros, das ideologias, das culturas, dos sistemas econômicos ou políticos que estão aí? Eles, infelizmente, às vezes só nos ensinam o conflito, o confronto, a guerra, a divisão. A palavra de Deus, como diz o Salmo 118, é lâmpada para os nossos passos, é a palavra que é luz no nosso caminho. E, nesse sentido, né, a gente pode pegar aqui a carta de São Paulo a Timóteo, na segunda carta de São Paulo a Timóteo, onde ele diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar, para argumentar, para corrigir, para educar conforme a justiça. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes, penetra até dividir alma e espírito, articulações e medulas, julga os pensamentos e as intenções do coração. Por isso, a Bíblia, a palavra de Deus, é este tesouro que está ao alcance das nossas mãos. Infelizmente, às vezes, não é tão procurado, é tão ignorado o que seja realmente esse tesouro. E muitas vezes até mal interpretado, porque tem gente que usa a palavra de Deus para justificar os seus próprios erros, os seus pecados, o seu poder, os seus desmandos, e nós não podemos absolutamente usar a Bíblia para isto. Esse tesouro que nos enriquece, nos ajuda a fazer as nossas opções, a fazer os nossos discernimentos sobre as coisas que acontecem no meio do mundo, nos ajuda a abrir mão de valores menores que às vezes nós queremos cultivar para alcançar um patamar de vida que seja próximo daquele que o Senhor deseja de nós. Por isso, a igreja aqui no Brasil tem tomado várias iniciativas para dar à Sagrada Escritura o lugar que ela merece na nossa vida. Um dos primeiros é exatamente esse, o mês da Bíblia, que tem como livro de referência, né, o livro de Josué este ano. Mas outras iniciativas, por exemplo, né, como os chamados círculos bíblicos, a leitura orante da palavra, como nós falamos da outra vez, e sobretudo, aquilo que serve de base e fundamento para a ação evangelizadora e missionária da igreja, que está em vigor aí no nosso Brasil, né, as diretrizes gerais da ação evangelizadora, que tem lá, digamos assim, faz uma referência muito grande à igreja como lugar de animação bíblica da vida e da pastoral. É uma das grandes colunas, um dos grandes pilares, né, da presença da vida da igreja em nosso meio. Então,
para que serve tudo isso? Né? Para aproximar, para propiciar meios das pessoas à palavra de Deus, para conhecê-la, para interpretá-la corretamente, para viver em comunhão com os outros, para fortalecer a solidariedade, para fortalecer a fraternidade e, sobretudo, para buscar a verdade. É bom que a gente tenha isso muito claro. No mundo onde há excesso de informações, de sons e ruídos, às vezes tão desconcertantes, às vezes até mentirosos, de novo a Bíblia é como esse tesouro que não nos deixa neutros diante da realidade, que não, digamos, nos faz buscar caminhos errados para viver plenamente a vida como ela deve ser vivida de acordo com a vontade de Deus. Por isso, eu diria assim, né, que todos nós devemos, em qualquer realidade que nós nos encontramos, em qualquer ambiente que nos encontremos, deixemos-nos inspirar pela Bíblia. Quando nós olhamos para o grande patrimônio cultural da humanidade, expresso em obras de arte, músicas, filmes, livros, folclores e leis, ali a gente percebe claramente que o ser humano sempre buscou a inspiração da Bíblia. Às vezes até coisas que não nos dizem respeito, às vezes até de pessoas que não têm nada a ver conosco, mas ali está, na verdade, uma influência positiva da palavra de Deus sobre os destinos da humanidade, apegando sobretudo os grandes valores que a Bíblia coloca e oferece para que nós possamos verdadeiramente seguir essa palavra de Deus. Por isso, ainda resta alguns dias, né, para o encerramento do mês da Bíblia. Nós celebraremos aí no próximo domingo, e o dia 30 é o dia de São Jerônimo. Eu creio que nós podemos nos ocupar de alguma forma, procuremos pelo menos um momento ocupando-nos com alguma atividade que possa de fato fazer com que a palavra de Deus ecoe e ressoe na nossa vida, mas também na vida das pessoas. Nós temos situações familiares, né? Nós temos situações de pessoas que a gente conhece, e no modo mais amplo até mesmo dentro da própria sociedade, que precisam realmente, né, dessa palavra, que precisam da presença de Deus na vida dessas pessoas, né? Diante de um mundo como o nosso, tão desconcertante, tão violento, onde, né, as pessoas polarizam ali os seus posicionamentos e às vezes levam, infelizmente, até a morte, né? Diante de um quadro assim tão complicado, eu creio que nós católicos temos uma grande missão de levar a palavra de Deus e fermentar a realidade em que vivemos, fecundar essa realidade com essa palavra pelo testemunho que nós podemos dar. Nós, católicos, cristãos, não podemos acirrar os ânimos daquilo que já é uma coisa quase que, infelizmente, tornada comum, né, na vida das pessoas. É bom lembrar também, e eu aproveito a oportunidade aqui, né, para dizer uma palavrinha sobre isso, que, como diz São Paulo na carta a Timóteo, na missa de hoje, que nós temos que rezar por aqueles que têm alguma tarefa, alguma missão específica na sociedade. Rezar por eles não significa concordar com eles, com os líderes, com as lideranças que existem aí, e sim pedir o bem para eles e para os que dele dependem. Por quê? Porque Deus deseja o bem e a salvação para todos, também para aqueles que nos governam, para aqueles que têm alguma tarefa dentro da sociedade, que são tarefas importantes sob todos os pontos de vista. Para nós, portanto, essa palavra, a palavra de Deus, como diz o Salmo, é luz para iluminar os nossos passos, guiando os nossos passos no caminho da paz, da fraternidade e da solidariedade. Que nós possamos, assim, enriquecer, né, toda a nossa vida com a leitura da palavra e, com certeza, também ajudar muitos irmãos, tendo contato com ela, a mudar a orientação da sua vida, dando um novo sentido à sua própria existência. Aproveito a oportunidade
para desejar a todos uma boa continuidade da semana e que as bênçãos do Senhor possam iluminar os seus caminhos, favorecer e resolver, talvez aqui e acolá, muitos dos seus problemas, e que a oração que nos propõe São Paulo na sua carta a Timóteo seja aquilo que nos ilumina, nos fortalece cotidianamente diante das adversidades da vida. E que a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo desça sobre vós, sobre vossas famílias e permaneça para sempre. Amém.